o episódio em si foi deplorável, né? Mostra bem o nível, a qualidade, né, do parlamento brasileiro, onde senadores da República, como você mesmo disse, inclusive alguns da chamada base aliada, que de aliado não tem absolutamente nada, né? Nessas situações em que a gente vê, que fizeram ataques machistas, misóginos, foi realmente assim uma coisa bastante deplorável, né? É uma situação complicada porque na verdade, né, a, apesar da, da existência do Ministério do Meio Ambiente, apesar da postura, né, da ministra Marina Silva, na verdade o governo, né, também faz um corpo mole com relação a essa questão, até porque tem contradições dentro do próprio governo. Uma delas você citou, é a questão da exploração do petróleo na margem equatorial, lá no quadro do Rio Amazonas. Então, você tem setores do governo que são favoráveis, você tem setores do governo que são contrários, mas, por exemplo, a própria Petrobras agora, né, aprovou, né, é, estudos nesse sentido. Portanto, lamentavelmente, o que tem acontecido, né, um ataque muito grande à preservação ambiental, né? E esse PL, né, que foi aprovado aí no Senado, que agora está indo para a Câmara, ele só vai no sentido de ratificar isso. E, olha, essa é uma questão tão sensível que alguns estados já foram pioneiros nessa questão do licenciamento, né? Dessa flexibilização de licenciamento, e dentre esses estados nós podemos citar o estado da Bahia, que é o Estado historicamente dirigido pelo PT. Lá também aconteceu essas flexibilizações, né, da questão de licenciamento, que, na verdade, esse PL da devastação só vem fragilizar ainda mais, né, a já parca e carente fiscalização que existe no nosso país, porque você não tem quantidade de profissionais adequados, você não tem verba, você não tem uma série de coisas. Os profissionais do IBAMA, os profissionais dos órgãos de fiscalização fazem das tripas coração para poder fazer alguma coisa e daí são ameaçados, inclusive, a sua própria integridade física, como nós vimos, por exemplo, recentemente, né, a morte do, do, do jornalista inglês e de um funcionário do IBAMA, né, que defendiam as populações ribeirinhas lá no Amazonas em relação ao garimpo ilegal. Então, o que está acontecendo no nosso país, lamentavelmente, é uma farra, né, do agronegócio, uma farra, né, dos madeireiros, uma farra daqueles que promovem o garimpo ilegal, né, e aumentando cada vez mais essa questão da, da flexibilização do licenciamento. Então, enfim, na verdade, por isso o nome do PL é PL da devastação, o que nós estamos assistindo aceleradamente, cada vez mais, é uma devastação de todos os biomas aqui no nosso país, né? Nós estamos vendo uma devastação da floresta amazônica, do cerrado, da Mata Atlântica, aonde tem biomas, né? Nós estamos vendo os ataques se ampliando a cada dia e, lamentavelmente, esse PL da devastação é o exemplo disso. E essa questão, né, de que ela tenha sido destratada, né, misoginamente, né, machistamente, por membros da base aliada, só mostra que essa base aliada do PT, do governo, aliás, ela só existe de acordo com os interesses da base dos partidos do Centrão. Então, por exemplo, quando é a questão quando são questões econômicas, né, e que visam a implementação do projeto neoliberal, eles estão lá juntos, né, para estabelecer o arcabouço fiscal, né, para estabelecer uma reforma tributária que é a classe trabalhadora que continua pagando mais impostos, para estabelecer cortes, né, na saúde, na educação, eles estão juntos. Mas quando é, por exemplo, uma questão como essa, né, que tem a ver com é, que está intimamente ligada à questão da demarcação das terras indígenas, da questão da demarcação das terras quilombolas,
a questão de uma agricultura, uma reforma agrária, né, sob controle dos trabalhadores, que possa estar voltada, de fato, para a agricultura familiar. Essas questões, isso aí, eles não têm nenhum acordo com isso. Aí é o agronegócio, com toda a força da bancada do BBB, né, é, é, que é boi, bala e agora esqueci o terceiro B, né? Bancada do boi, bancada da bala e bancada. São três Bs. Bom, não importa. Eu me lembrei de dois aqui, depois a gente pesquisa o A terceiro, que é Bíblia. a bancada do Boi, boi. bala, Hã? Bíblia. Boi, Ah, bala, exatamente. Bíblia. Boi, bala e Bíblia. Isso, é isso que me faltou, né? Porque, lamentavelmente, nós temos também a bancada evangélica, principalmente, fazendo coro com toda essa extrema-direita e apoiando essa devastação. E nas questões de costumes, então, nem se fala. Então, essa é a questão, né, que está em jogo aí. Lamentavelmente, nós vamos ter a COP, né, em novembro, mas é uma contradição imensa que a COP vai se dar em Belém, né, dentro da própria Amazônia, e num país, né, que está discutindo e cujo governo, né, acaba, em última instância, apoiando a possibilidade da exploração do petróleo lá na foz do Rio Amazonas, que é lá onde vai se dar praticamente a COP30, né? O que mostra categoricamente que as possibilidades, né, de que saiam medidas eficazes, efetivas realmente da COP30 em relação à proteção do meio ambiente são praticamente quase que nenhuma, porque existe uma incompatibilidade absoluta entre o sistema capitalista e a defesa do meio ambiente. Não tem como você defender o meio ambiente dentro de um sistema que está voltado para o lucro, né, do empresariado e não para as necessidades humanas. E um lucro que o empresário quer cada vez mais rápido e maior. Né? Então, não existe efetivamente, dentro do sistema capitalista, condições de você falar em sustentabilidade, agroecologia, ou uma série de outras questões que são colocadas, que, na verdade, são tergiversações em relação à questão da defesa do meio ambiente, porque existe uma incompatibilidade absoluta entre o sistema capitalista e a defesa do meio ambiente. E a COP30 vai ser mais um momento onde nós vamos ver os governantes de vários países do mundo discutindo soluções que jamais serão, de fato, soluções para resolver o problema da tragédia climática que nós já estamos vivendo, porque hoje, em relação ao clima, nós já estamos vivendo a barbárie, né? E os acidentes climáticos mostram cada vez mais isso. Então, não existe mais uma crise climática, nós temos uma tragédia climática acontecendo no mundo em função do sistema capitalista e da sua forma predatória de exploração dos recursos naturais de uma maneira geral, porque é totalmente incompatível com ele não está voltado para as necessidades humanas, e sim para a necessidade do lucro, a necessidade do lucro cada vez mais acelerado dos capitalistas. Muito bem, conversando com o nosso amigo Ciro Garcia, nosso analista de conjuntura, falou aí sobre a questão ambiental, muito bem colocada, né? Pedir a você que nos acompanhou dar o like, compartilhar, né? E comentar, deixar um comentário, né? Qual é a sua opinião sobre o episódio envolvendo a Marina, a ministra Marina, como também os preparativos da COP30 e, é claro, sobre o PL da devastação. Ciro, a gente já está indo um pouco